Nós vamos entrar em alguns detalhes. Olha só, William Crookes com Kate King, que é o que nós temos, espírito. Olha, nós temos isso na literatura. Só que eu só quis trazer algumas que vocês já devem conhecer. Esse é um espírito, Kate King. Dizem que ele chegou até a se apaixonar por ela, de tantas conversas e tantas sessões de conversa e de diálogo que eles tiveram. E olha aqui, isso é nosso. Essa foto é do meu pai. Quem que é esse aqui? Chiquinho, né? Essa é a irmã Josefa. E olha aqui, ectoplasma saindo dos orifícios, sai do ouvido, sai da boca, e aí tem um ser aqui, ó. E aí tem uma cortina aqui atrás, vocês estão vendo? E aí nós vamos começar a contar umas histórias das coisas que foram acontecendo. O objetivo das materializações na década de 60, isso acontecia em 60, em 64, foi o auge onde todo esse trabalho aconteceu. Qual era o objetivo? Por que isso acontecia? Foi de despertar a população sobre o conhecimento da imortalidade da alma. Uma coisa é a gente estudar o fenômeno, outra coisa é a gente perceber, é ver, ter isso na nossa cabeça. Esses espíritos mal assombrados que dizem que tem em castelos ou que tem aonde... Não, tá aí, ó. Tá. O que está mexendo com a gente? De que maneira isso toca mais próximo? Porque isso é do Herculano, que ele faz essa pergunta. Por que materializar espíritos quando o que mais precisamos é de espiritualizar os homens? Aí o Herculano Pires responde que a resposta é simples, porque assim provamos a existência do espírito. Nesse caso aí, quando estava ocorrendo isso, porque está se perdendo tanto tempo ou tanta energia que pode estar sendo usada para cura ou para outro benefício, por que está se usando para materializações? É para ter esse despertamento do ser humano em algo que é tangível. Cada vez mais essa hipótese da encarnação estava bem mais presente. O que aconteceu? Isso daí eu fui procurar, quando eu estava montando isso. Eu tinha montado de um jeito o que eu queria falar. Aí eu dormia, eu tinha que ficar com uma pranchetinha, tinha que ficar com um caderno do lado, porque depois vinha assim, isso daí não é para pôr, isso aqui você tira, você vai botar esse daqui. E isso veio quase na última. Conta o que aconteceu na década de 60. Por que a gente está precisando de novo lembrar que nós somos imortais? O que está ligado com a materialização não é a teoria, vamos ler o livro. Não, gente, nós estamos vendo espíritos, e não é uma maluca que está vendo. Não é uma pessoa que tem uma esquizofrenia, não é uma pessoa que tem um problema qualquer de estar enxergando, não é nada de ter alucinação. Não, qualquer um vê na materialização. Qualquer pessoa vê. Se aqui nós tivermos todos nós, o Espírito está se apresentando para todos nós. Então, isso mexe bastante com a gente. O que acontecia nessa década? Tinha o movimento hippie, a liberação da pílula anticoncepcional, que foi um grande boom, um boom grande no caso da mulher. O que aconteceu com a mulher? A mulher liberou, a partir do momento que, graças à pílula anticoncepcional, houve uma liberação da sexualidade. A mulher tinha medo, principalmente da gravidez. Houve um grande... despertar, que não sei até que ponto nós nos perdemos em muita coisa, porque nós copiamos muito um modelo masculino de repetir poderes, e não era bem esse o caso. Então houve uma desarmonia bastante grande nessa área. Início da ditadura militar, construção do Muro de Berlim, guerra no Vietnã e fortalecimento dos movimentos pacifistas. Isso, entre outras coisas, eu só peguei isso. Então, qual que é a implicação das materializações? A perspectiva da imortalidade da alma abre uma janela de indagações significativas sobre o sentido da vida, com repercussão importante nas religiões,
nos valores sociais, na ciência, na cultura, na educação e na responsabilidade de nossos atos individuais, sociais, políticos, econômicos, etc, etc. Não ficou uma coisa teórica, está aí. Nós continuamos existindo, presta atenção no que nós estamos fazendo hoje no nosso dia a dia. Tanto que hoje a oficina que eu fiz do livro da vida foi bem nesse sentido. Nós fizemos uma viagem para o passado, para o presente e para o futuro, onde nós entramos nesse mundo espiritual, resgatando um pouquinho o propósito da nossa existência, para a gente escrever o nosso próprio livro da vida, né, que muitas vezes a gente deixa na mão de outra pessoa. Então, quando nós temos essa perspectiva da imortalidade da alma, muita coisa muda, muita coisa começa a ter um sentido muito maior. Por isso que muitas ciências não querem saber disso, até na psicologia. Quando a gente trabalha com a psicologia transpessoal, muitas faculdades nem sabem o que é isso, porque nós estamos trabalhando num outro nível, que sai do ego, e nós entramos nesse trans, nessa possibilidade dessa imortalidade da alma. E a materialização está ligada exatamente, trazendo isso de uma maneira mais próxima. Olha o Valdo Vieira segurando a mão da irmã Josefa. Essa cruz aqui, ela era, bom, depois eu vou falar de transporte, ela era trazida de algum lugar, né? Não era necessário, não era algo que era materializado. Olha isso. Por que vocês vão falar assim, gente, o que é essa jaula aqui, né? Aqui é meu pai, novinho, ó. É Valdo. E aqui do lado de cá, tá vendo para cá? Um monte de médicos. Eles faziam pesquisas. Então, meu pai era o fotógrafo e ele tinha várias câmeras espalhadas por muitos lugares. Muitos lugares. E os médicos, os cientistas que estavam pesquisando, eles ficavam nesse local. Por quê? O espírito na cabeça deles, assim, isso daí é uma fraude, onde a pessoa se veste com esse branco, com aquele branco, e aparece. Então, o que acontecia? O médium, ele fica preso, ó, tanto nos pés, sentava numa cadeira, ele fica preso nas mãos e nos pés, ele não sai de lá. E esse cadeadinho, a chave do cadeado era dado para essas pessoas, para garantir que não era o médium Feitosa ou Otília que saíam da cadeira para se vestir com aquela manto branco. A Otília, inclusive, ela ficava sem roupa, com uma roupa preta, um avental preto, preso, porque para evitar, isso era uma exigência que eles fizeram quando o Chico abriu a possibilidade de fazer esse estudo. Olha aí, essa é a Otília. A presa, tá vendo? Ó, o ectoplasma saindo do nariz, da boca, do nariz, aqui, ó. Vendo isso aqui? Como se fosse um fluido. Lembra que eu falei que é aquela coisa que escorre, né? E às vezes a gente não quer ver isso, né? Então, aqui fechava essa cortina aqui. Lembra que ali tem fotossensível, o ectoplasma. Olha o Chico. E as câmeras, ó. Tinha várias, e quando a irmã Josefa dava o sinal, todos podiam bater ao mesmo tempo, então tinha de várias posições, todas as fotos do mesmo evento, né? E isso era visto, meu pai teve que fazer o laboratório dentro do evento, dentro do lugar, para não ser manipulado, tipo, isso daí foi uma fraude, ou foi trocado, ou filme, não, ele montou um laboratório lá dentro, para isso poder ser revelado lá. Olha essa Otília. Eu quis pôr essa foto, olha, tá vendo? Ela está aqui, amarradinha. Preto, ela está sem roupa e tem o preto. Olha, tá vendo isso aqui? É parafina derretida e água. Olha os discão que era. Daqueles tempos grandes. Meu pai era tão cético que ele... assim, porque isso daí, no começo, era feito na casa, atrás da casa do meu avô, não tinha o centro ainda. E teve uma parte que foi feita em Uberaba. Esses daqui que eu estou trazendo para vocês é lá de Uberaba, no centro do Com Chico e do Valdo Vieira. Eles que às vezes esquecia esses discões aqui dentro lá da casa do meu avô, que era lá na frente.
Então precisava de música, aí o Dr. Alberto Veloso falou assim, pode deixar, eu vou trazer o disco. Desmaterializava lá e aparecia o disco para ser tocado na nossa sala. E aí meu pai ficava encafifado com aquilo, acho que... Né? Meu pai era bem bravo, sabe? Assim, era bem cheio de queria que aquilo, o que podia ser mesmo. Aí ele perguntou assim, você pode enrolar, já que você mexe com matéria, você pode manipular essa matéria aqui, esse disco? Só que aí meu pai escreveu dentro, naquele Nedir. Aí o doutor Alberto, ele mexeu, fez um rolo e entregou para o meu pai. Meu pai rapidamente pegou a lanterna e viu lá que estava escrito Nedir dentro do negócio. Ele queria ver se era o mesmo, se não era o truque. A gente tem esse disco enrolado, grosso, enrolado, que ele entregou ali bonitinho. O que é isso daqui? Parafina e água. O espírito entrava, ele botava a mão na parafina e depois ele punha na água e desmaterializava a mão e entregava as luvazinhas de parafina para a gente. Essas aqui tem algumas, tem até a impressão que eles... essas fotos não aconteceram lá no nosso centro, não. Essas aqui estavam bem perfeitas. A nossa era... Ele punha na parafina, depois punha na água, desmaterializava e entregava uma luvinha que vinha até aqui, com a mão aberta, senão ela iria quebrar, né? Uma pessoa comum fazendo isso. Olha aqui, isso são espíritos. Por que vocês vão me perguntar, por que não aparece o rosto desse jeito aqui? Porque o que eles explicavam é assim, é tanto ectoplasma que é usado para dar uma forma humana, que não daria para fazer o tanto de experiências que eles estavam fazendo. Então, eles punham, só jogavam no perispírito esse ectoplasma, mas não com tantos detalhes dessa forma, porque era um gasto muito grande de fluido. Materialização, o espírito se reveste da matéria ectoplasmática e aparece ao público tal qual ele fora quando encarnado. Revestimento do perispírito, do espírito se tornando visível a todo. Então, vamos lá, porque depois nós vamos ter um outro fenômeno que acontece. Então, isso daqui é o revestimento do espírito para ele poder estar visível para nós. Olha aí. Está vendo uma luvinha? Esse material todo. Nem sempre essa luva é de ectoplasma, é transporte de outro lugar que vem inteiro, que eles usam menos ectoplasma do que montar uma luva, uma mão. Então, eles já desmaterializam, isso era a explicação que eles nos traziam. Essa é a irmã Josefa. Está vendo isso aqui, ó? Aqui é a cortina da cabine, e ela tinha essa pera que ficava em cima dela. Então, ela acendia a pera e aparecia ela. E depois ela se espalhava. Havia um cheiro bem forte de rosa e, às vezes, de éter. Transporte, que é aquilo que eu falei para vocês. Tecido trazido de fora e transformado pela ação da vontade dos espíritos em roupas para revestir o perispírito e se tornar visíveis, né? Transporte de objetos de fora para dentro da cabine. Como eu falei para vocês, o disco, a gaita, a Japi tinha uma gaitazinha, que era uma criança, que ela sempre trazia essa gaita de um outro ambiente, de um outro lugar. É que eu estou contando para vocês coisas que a gente viveu. Lá em Campinas, tinha um senhor que frequentava o nosso grupo e que ele era dono de uma casa de tecido. E chegou um momento em que ele pedia, os espíritos pediam se ele podia deixar já reservado, deixar para fora os filós, porque às vezes eles gastavam menos ectoplasma, menos fluido, se desmaterializando os filós da casa onde tinha o tecido para trazer para lá. Então, eles desmaterializavam da casa regente naquela época e trazia para dentro da nossa sala. Não era roubo, foi confirmado, foi bonitinho, foi feito. Porque depois meu pai começou a pesquisar e ele foi entrando cada vez mais nessa questão do o que é essa coisa branca, e se via fibras de filó mesmo, mostrando
e depois desmaterializava de novo. Era um brinde. Olha aqui a gaita que eu falei. Essa gaita não, ela é transporte, tá? Eu tinha muito medo quando eu era pequena, eu via muita coisa. Então, graças a Deus, depois a coisa foi ficando mais leve, muito mais leve. Então, a Japi pediu para eu trazer uma boneca. A minha mãe fez uma roupinha para a boneca e nos trabalhos de materialização, eles, quando acabou, eu dei para a Japi a boneca, ela falou assim que ela ia ficar com ela, depois ela ia me trazer. Eu procurei que nem uma louca a minha boneca, não achei de jeito nenhum. A Japi simplesmente materializou e levou embora, não sei para onde. Aí, numa outra vez, quando teve o trabalho, ela vem com a minha boneca. Traz bonequinha. Aí eu comecei a dormir bem melhor, acreditando, bonitinha, que ela estava ali tranquilamente comigo. Isso é importante, gente. Super incorporação, que é coisa... É quando o espírito lança a mão do perispírito do médium revestindo o ectoplasma. Não é o perispírito do espírito, mas é o perispírito do médium que está liberando ectoplasma, ou às vezes não. E que joga-se esse material. Então, isso que a gente chama de superincorporação. Por isso que muitas vezes o espírito parece com o médium, porque é o perispírito do médium que está sendo revestido desse fluido. Daí a semelhança do vulto materializado com o médium. Isso para explicar isso aqui. Otília. Otília. Era uma super incorporação. E daí o cruzeiro veio, e a manchete, o cruzeiro e o Fatos e Fotos vieram com tudo naquela época, que é onde veio tudo aquilo falando que era uma grande de uma farsa, tudo o que estava acontecendo. Mas isso estava dentro desse fenômeno da superincorporação. Aí eu quis, isso não tem no livro, a editora não achou interessante, mas eu achei, e eu estou trazendo aqui para vocês, que foi dado a um laudo, que eles quiseram ver, e se vocês quiserem, entra aqui no Google, Materialização em Uberaba, Minas Gerais, que vocês vão ver os detalhes do que foi feito na época, falando a respeito dessa questão do cruzeiro, tá? As fotos apresentadas para o presente exame são bastante nítidas ou não? Elas falam isso para o perito. Resposta: todas as fotos apresentadas ao perito e que foram cuidadosamente examinadas apresentam-se bem focalizadas, portanto nítidas, o mesmo acontecendo com as que se encontram publicadas nas 3 reportagens da revista O Cruzeiro, tanto assim que puderam ser estampadas. E os negativos? A cópia fotográfica é uma sequência do negativo. Este, não sendo nítido, não permitirá boas reproduções. Todos os negativos examinados pelo signatário deste trabalho encontram-se em perfeitas condições. Após o exame minucioso, vasto material apresentado, qual a sua conclusão na materialização de Uberaba? Houve ou não farsa? Os exames procedidos nos negativos e nas respectivas fotos oriundas das experimentações levadas a efeito em Uberaba pelos 19 médicos, oferecidas ao perito para os devidos estudos e interpretações, levaram-no à convicção plena de que não apresentam indícios de quaisquer modalidade de truques fotográficos que permitissem sequer sugerir a fraude. Quanto aos fenômenos registrados pelas objetivas, o infraassinado quer deixar consignado que escapa totalmente à alçada pericial. As observações e conclusões expendidas neste trabalho são fruto daquilo que pode ser frio e desapaixonadamente analisado, interpretado e comprovado. Vai este laudo datilografado... Quem foi? Carlos Petit. Tá? Porque foi dado se não era fraude o que ele tinha feito nas fotos. Se aquilo ali não era uma grande trapaça. Então, foi dado para um perito analisar e foi isso que foi feito. Sessão de cura, liberação de... É o que a gente faz hoje. O nosso centro, de terça-feira, tem sessões de cura utilizando ectoplasma. Liberação de ectoplasma, em que a equipe médica de desencarnados opera no perispírito do encarnado e promove um trabalho, um trabalho físico, né, com essa pessoa.
quando tem um médium que cura, um médium que colabora na questão da cura, isso está muito ligado com a questão da ectoplasmia. Olha aqui, olha eu aqui. Esse aqui é o vô Nestor, é o pai do meu pai, meu irmão, meu primo. Era assim, só que era Natal. No Natal a gente passava meio que junto, assim. Tinha as nossas preces, tinha tudo ali, e essas eram as crianças. E aí vocês falam, nossa, né, criança junto com o espírito. Gozado, né, quando a gente fala assim? É quando a gente que vai fazendo essa diferenciação dessa forma, desse jeito. Então essas coisas, essa aqui que era a bonequinha que eu falei, que estava lá. E essa era a irmã Josefa, e que conversava e falava e contava umas histórias muito incríveis para a gente. Aí o Emmanuel, em 1953, disse para Chico Xavier e outros presentes na reunião, isso é coisa do Emmanuel: amigos, a materialização é fenômeno que pode deslumbrar alguns companheiros e até beneficiá-los com a cura física, mas o livro é chuva que fertiliza lavouras imensas, alcançando milhões de almas. Rogo aos amigos a suspensão dessas reuniões a partir deste momento. Foi a partir daí que encerrou-se a questão de materializações, a pedido do Emmanuel, porque nós agora tínhamos outra ideia, que é acelerar de falar a respeito da existência dos espíritos, não mais através das materializações, mas sim através dos livros. Olha isso aqui que é muito interessante. O que é isso? Grade. Então a irmã Josefa, a Otília está lá dentro, aqui é uma máquina fotografando o livro Evangelho. A Otília estava lá dentro, na grade, com a cortininha. A irmã Josefa se materializava lá dentro e saía por aqui, ó. Ninguém abria a porta para ela. Ela não tem corpo. Ela passava pelas grades. E daí, olha, está passando e saindo pelas grades. E esse daqui é essa equipe. O senhor Nedir, meu pai, Chiquinho e o Valdo Vieira, que eles trabalhavam lá dentro do laboratório. Então tinha um laboratório e eles ficavam fazendo as anotações de tudo. Então no livro existe, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, existe muita coisa escrita que eu não falei, mas muita, e aí meu pai, inclusive, para quem entende meu pai era fotógrafo, né, na vida dele aqui. Então tem ele especifica asas do filme, velocidade e um monte de outras coisas, que tem toda uma tabela, porque eles faziam todo esse trabalho documentado, porque era desse jeito que a equipe que estava ali pesquisando os fenômenos, eles estavam pedindo. Esse é o livro. Por que esse livro foi escrito? Depois de tanto tempo e depois de tudo que o Emmanuel está falando, a espiritualidade insistiu que esse livro fosse escrito para que o tema da imortalidade da alma voltasse a ficar em evidência. Não existe a pretensão de comprovar nada, apenas colaborar com a hipótese da sobrevivência do espírito para estimular o autoconhecimento e a renovação pessoal. Eu me transformo para transformar o mundo. Isso é o que a Joana de Ângeles está trazendo para nós. Renovação social é a missão do Espiritismo no século XXI. Então, a partir do momento que nós estamos de novo, né, olha, tudo isso aqui existe, a gente só consegue, ajuda muito, é muito interessante, quando a pessoa começa a ver o livro, tem gente que fala, eu não vou comprar para mim, vou comprar para não sei quem. Ah, não, mas vou comprar para mim, vou comprar para não sei quem. Só para mostrar. Porque a ideia não é converter nada ou não falar nada da gente, que não precisaria tanto estar vendo isso, mas é colaborar com o outro da questão da imortalidade da alma, como isso é fundamental, porque desse jeito nós vamos estar trabalhando com a proposta que é a missão do Espiritismo, a renovação social, e o social é feito do individual transformado de cada um de nós. É para ser um coraçãozinho aí mais forte.
Muita gratidão por vocês estarem aqui. Eu espero que vocês possam continuar refletindo a esse respeito, principalmente nessa grandiosidade que é a possibilidade incrível de nós sermos imortais, de sempre nós termos uma possibilidade para estar melhorando e para estar conquistando muitas mais. Obrigada e até.